Nós estamos numa chamada minissérie, a gente está chamando de minissérie, uma série que está abordando o tema da submissão, da obediência, da rebelião. A gente está chamando essa minissérie de Liberdade Limitada. E eu gostaria de refletir hoje nesse tema, o último dos três, são 3 domingos, e pela primeira vez que a gente tocou nesse assunto, a gente abordou o tema da Eva e o seu relacionamento com o diabo, com Satanás, com a serpente. E a gente descobriu lá que a rebeldia é algo bem sutil e que a obediência revela o coração de uma pessoa que é filho de Deus. A obediência revela o coração quebrantado. Nós também vimos que a vontade de Satanás é que nós façamos a nossa própria vontade. E que existe liberdade na submissão e existe escravidão na rebelião. O Vitão, domingo passado, abordou o tema falando sobre Caim e como a desobediência gera consequências, e essas consequências afetam o nosso culto, a aceitação do nosso culto a Deus e também da nossa prosperidade. Pessoas que são desobedientes perdem muito. E foi o desafio, escolha a vida, foi o final da mensagem. Escolha obedecer, escolha fazer a vontade de Deus. E hoje eu quero abordar baseado no livro de Hebreus, capítulo 13, apenas um versículo, e em cima desse eu quero abordar a mensagem. Se você puder acompanhar comigo na tela ou no seu celular. Está assim dito pela Almeida 21, obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta, ele está escrevendo ao título de exortar, a animar. A palavra exortação, ela pode ser uma repreensão, quanto também um desejo de animar as pessoas a perseverarem em servir ao Senhor. Naquele período, naquela região, naquele momento, eles estavam sendo perseguidos, e então o escritor aos Hebreus coloca a superioridade de Cristo diante da antiga aliança. Se você puder ler o livro de Hebreus, é um livro espetacular. E quem escreveu esse livro, ele está falando de um momento em que uma primeira leva de líderes não estava presente. Tanto é que em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, você vai encontrar o versículo que diz assim, lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Esse versículo, algumas pessoas interpretavam de uma maneira errada, mas ele está exortando aquele povo a lembrar dos primeiros líderes que ensinaram o caminho. Lembre-se deles. Lembre da vida deles, lembre de como eles se comportaram, como imitem esses homens, imitem essas pessoas, imitem esses servos de Deus, essas servas de Deus. E essa, então, é o momento que esse escritor está escrevendo. E lá, no verso 17, ele vai reafirmar, obedeçam a vossos líderes. Hoje eu quero pensar um pouquinho sobre isso. No mundo caído que nós estamos, a palavra submissão, obediência, ela soa como algo fora do normal, né? Porque o empoderamento e a liberdade que as pessoas estão buscando, elas buscam em cima de princípios sociais, políticos, ideológicos,
E quando você fala de submissão, obediência, está soando dentro até das próprias casas, entre mulheres que têm dificuldade de se submeter aos seus maridos, homens que têm dificuldade de submeter-se aos seus patrões, ou homens e mulheres, filhos que têm dificuldade de se submeter à orientação dos seus pais. Tudo isso que a gente vê na palavra parece uma contracultura diante de um mundo que prega a insubmissão e prega a rebeldia, prega o levantar do dedo em riste diante de Deus e diante das qualquer autoridade que venha a não falar daquilo que a pessoa quer ouvir. Por isso, eu estava lembrando de um vídeo que correu um bom tempo atrás aí, de um pastor de ovelhas, não sei se é lá na Ásia, conduzindo o rebanho de ovelhas, só que uma ovelha começa a dar cabeçadas nele, mas dá uma surra nele, a ovelha. Não sei se vocês viram esse vídeo. Eu falei, meu Deus do céu, não sei como é que saiu aquele pastor depois daquelas cabeçadas que aquela ovelha partiu para cima desse pastor e foi realmente algo interessante. Às vezes algumas pessoas riam, mas eu como pastor eu falei, eu acho que eu já vivi algumas vezes algumas coisas assim. Mas também nós vivemos num mundo em que pastores também são pessoas que abusam do seu rebanho e se colocam de uma maneira autoritária, de uma maneira, como que a gente pode dizer, até mesmo ditatorial, explorando as pessoas, explorando o rebanho. Por isso esses princípios de submissão e obediência são princípios que a gente precisa enfatizar. E eu decidi fazer nessa janela que nós estávamos entre uma série e outra, eu falei, vamos abordar esse tema. Por isso, é importante a gente entender. Nós estamos aqui cantando, né, dizemos, vou me prostrar, vou orar, vou adorar. Tu és o Senhor, Tu és o Rei. Toda dinâmica de adoração tem o princípio da submissão. Toda dinâmica da vida cristã, ela não existe se não for a palavra obediência, a palavra submissão, a palavra rendição, a palavra estar debaixo de uma direção. Ela não existe vida cristã se a gente abortar, se a gente negar, se a gente excluir esse princípio. Por isso é importantíssimo a gente entender que este é um princípio do reino estabelecido para o mundo e onde a igreja, como corpo de Cristo, precisa mostrar ao mundo como são os valores do reino de Deus e como nós nos relacionamos entre nós uns aos outros, como nós nos relacionamos com os nossos líderes, como nós relacionamos com o nosso Deus, debaixo do princípio da obediência e da submissão. Por isso, o texto, se a gente olhar novamente o texto, né, Hebreus 13, 17 diz, obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos. Essa primeira parte desse versículo diz, obedecei a vossos líderes, de que maneira? Sendo-lhes submissos. Alguns textos dizem, obedecei aos vossos líderes e sejam submissos. Essas duas palavras, elas andam juntas, mas a gente quer destrinchar um pouquinho esses dois princípios, obediência e submissão, dentro de um princípio onde eu posso, será que, obedecer sem ser submisso? O que vocês acham? Então, é uma pergunta boa, né? E a gente vai abordar isso.
Por que eu devo obedecer? Por que eu devo obedecer? Eu creio que uma resposta clara: obedecei a vossos líderes. Por que eu devo obedecer aos líderes? Uma resposta clara seria: porque Deus assim ordena. É uma ordem da palavra de Deus. Deus está dando uma direção, Deus está falando: obedeçam. O que você tem que fazer? Como que é, gente? Se Deus está falando, obedeça aos vossos líderes, o que nós, como cristãos, servos de Deus, devemos fazer? Obedecer. Porque Deus ordena, mas também Deus ordena, mas Jesus é o nosso modelo. E Jesus, como modelo, ele ensina-nos que ele mesmo foi obediente. Então, o princípio não é só porque a palavra de Deus diz, mas porque Deus deu o exemplo. Jesus mostrou o exemplo sendo obediente. O texto diz lá em Filipenses 2, o verso 5, e depois uma parte do verso 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que fez lá no verso 8? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte foi a morte de cruz. Até que ponto eu devo ser obediente? E eu posso responder a você até ao ponto de que essa direção e essa orientação do líder não leve você a pecar, leve você a descumprir com a palavra de Deus, que seja contrário à palavra de Deus. A gente vê esse exemplo lá em Atos capítulo 4, versículo 19, quando Pedro e os apóstolos, Pedro e João, são impedidos de pregar o evangelho, e ele fala assim, veja se é razoável, 4,19, mas respondendo Pedro e João, lhe disseram, aos sacerdotes ali, julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus. Então é possível sim, queridos, é possível a gente estar diante de situações em que a gente não pode obedecer ao líder porque ele está me fazendo ir contra a palavra de Deus. Mas os líderes da igreja não podem e não devem ser autocráticos. Os líderes da igreja, eu e qualquer líder de célula, qualquer pastor, não pode ser autocrático. Líderes que detêm poder absoluto e sem a necessidade de uma consulta. É uma pessoa que toma as decisões e fala assim, é assim porque eu quero assim. Não existe isso. Não deve existir isso. Liderança eclesiástica, liderança bíblica, liderança pastoral, ela não pode estar dentro desse princípio. E a gente tem visto muitos desses princípios. Mas como então, pastor, você pode perguntar? Nós devemos, qual é o modelo de liderança? Como que um líder, um pastor deve se portar? Se a gente olhar lá para 1 Pedro 5, versos 1 a 4, na realidade 1 a 5, você vai ver isso, e aí deve estar sendo projetado. Portanto, diz o texto, suplico aos presbíteros, dá uma olhadinha aí, o Pedro está suplicando aos presbíteros, aos líderes, aos pastores, que há entre vós, que eu sou presbítero com ele, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. O verso 2 diz, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Vocês devem pastorear, no verso 3, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. E aí do verso 5 diz, do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos vossos presbíteros, tendo
todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Eu fico pensando que toda pessoa que nasceu de novo, ela nasceu e ela recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai trazer sobre todos nós um coração parecido com o de Jesus. Amém? Nós recebemos o Espírito Santo para nos tornarmos o quê? Mais parecidos com Jesus. Esse modelo de liderança que foi lido aí, é o modelo de liderança de Jesus. Nós precisamos, líderes de célula, líderes, pastores, e nós precisamos adotar o princípio de, no que nós fizermos, nos parecermos com Jesus. Nosso modelo de liderança é Jesus. Nosso modelo de serviço agora, falando daqueles que são comandados, é mesmo modelo, Jesus. Da mesma forma que Jesus liderou servindo, nós, como membros da igreja, devemos aprender a servir como Jesus servia. Então, esse princípio é importante. Obedecer como um princípio que a gente aprende através da pessoa de Jesus, com um modelo de pessoas que não estão sendo obrigadas. Eu estou aqui à frente porque não tenho outra coisa que fazer. Eu estou pensando no dinheiro, eu estou pensando eu preciso amar o rebanho, cuidar das pessoas, fazer esse ministério de liderança. Se você lidera um pequeno grupo, uma célula, tem hora que você fica desgastado. Eu também já fico desgastado. Tem hora que a gente, realmente, como ser humano, dá vontade de largar tudo. Estávamos ontem no encontro de pastores e a conversa era... E eu achei muito interessante essa frase, o Vitão estava lá, e um pastor falou assim, todo pastor, ele entrega o ministério todo domingo à noite. Ele termina o culto, ele fala, não vou mais, estou cansado, não aguento mais essa igreja. Aí na segunda-feira, Deus chama ele de novo. Então, todo domingo, é uma brincadeira, é um exemplo, mas é um desgaste estar muitas vezes à frente do rebanho. Mas o que acontece? O chamado, o amor que nós temos pelo rebanho, o amor que a gente tem pelas pessoas, precisa superar as dores e as angústias que o ministério traz. Mas nós estávamos falando sobre obediência, o texto diz lá, obedecei aos vossos líderes e sede submissos a eles. Sendo-lhes submissos, e esse ser submisso é uma palavra que normalmente a gente não gosta. E a ideia de obediência e submissão traz alguns princípios da palavra. Quando você olha a Bíblia, você vai encontrar pessoas sendo desafiadas a sermos submissos uns aos outros, não é verdade? A Bíblia fala, você tem que ser submisso à sua esposa e à sua submissa. Como assim? Porque a Bíblia fala, sejam submissos uns aos outros. Fale comigo, uns aos outros. Eu não posso me considerar superior a vocês, nem vocês têm que ser considerados superiores a mim. Isso é o reino de Deus. Nós devemos ser submissos aos pais, aos patrões, como eu disse, aos líderes eclesiásticos, submissão uns aos outros. Essa palavra submissão sempre vai dar a ideia de uma obediência a uma autoridade dada por Deus. Se Deus colocou alguém sobre essa pessoa, esse grupo, na realidade, quando você obedece a essa liderança, você está honrando e respeitando a Deus. Gente, nós vamos olhar isso no Jesus, a palavra de Jesus diz ali em Lucas 2:51, que Jesus foi obediente aos pais. Jesus, ele já sabia do ministério dele. E ele foi obediente aos seus pais, sendo-lhe submisso. A gente olha para o texto de Lucas 10:17, os demônios se submetem aos discípulos. Opa, pastor, como que é isso?
Os demônios se submetem aos discípulos, aos apóstolos, quando eles vão repreendê-los por causa do nome de Jesus. Interessante, então, que eles ficaram tão felizes porque os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, Jesus. Nossos demônios abaixaram a cabeça, e eu estava pensando nisso, eu falei, falo ou não falo? Falei, mas tem gente que é pior que demônio. Porque os demônios se submetem às autoridades no nome de Jesus. Mas tem gente na igreja que não se submete nem pelo nome de Jesus. É pior do que demônio. Mas tem o texto que diz que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas. Sim, desde que elas não nos façam pecar e ferir a palavra de Deus, nós devemos, não importa se você não gostou da direção, da eleição. Hoje nós temos uma liderança eleita. Ah, foi roubada, não foi, não sei. Eu sei que só podemos dizer assim, a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a que sejamos o quê? Submissos às autoridades. A palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus foi submisso ao Pai. Lucas 22, 42, né, diz assim, Pai, se possível for, afasta de mim se queres, né, na realidade não é se possível, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feito o quê? A minha vontade, mas a tua. E a pergunta que eu fiz, podemos ser obedientes e sem ser submissos? Podemos ser obedientes sem ser submissos? E eu vou dizer que sim, nós podemos ser obedientes sem ser submissos. Tem pessoas que fazem porque foi mandado, mas o seu coração não aceita aquilo. Eu estou fazendo porque você me mandou, mas eu sou totalmente contrário a esse negócio. É obediente, mas não é submisso. O que o texto está dizendo é, sejam obedientes e submissos. Submissos, obediência é, pastor, irmão, pega essa cadeira e põe ali. Ele vai lá. Ah, tá bom, eu vou pegar essa cadeira. Ele obedeceu? Não, ele trouxe a cadeira e pôs lá ali. Eu pedi para ele, dei uma direção, ele foi lá e pegou e trouxe. Ele é obediente, mas é submisso? Porque a submissão vem de um coração desejoso, alinhado. Quando a gente fala submissão, eu estou debaixo dessa mesma missão, eu estou contigo nesse negócio. Então, isso aí é legal. Então, vamos lá, pastor. Onde que é o negócio? Vamos partir para cima. Mas isso acontece com filho, que é obediente, mas não é submisso, porque tem filho que limpa o seu quarto. A pessoa limpa o quarto, mas só a graça, né? Reclama, chia, murmura. Então, muitas vezes você pode até obedecer, mas o seu coração não está inclinado. Quando eu estou falando de inclinação, eu estou dizendo de um desejo, de um espírito desejoso, o espírito de Cristo sobre você. Jesus, ele obedeceu, ele falou assim, Pai, está difícil, mas faça-se a tua vontade. Eu estou nessa missão, o Senhor me enviou, eu vou cumpri-la. Por isso, é importante, tem gente que só obedece por aparência. Obedece só para fazer média, né? Pastor, eu fiz, né? Mas no coração... E eu estou falando só nós estamos abordando a questão eclesiástica, mas isso pode ser expandido para as mais variadas áreas, né? Quando a gente faz por medo de apanhar, né?
medo de dar, eu vou melhor fazer porque senão vai cair uma maldição na minha vida, o negócio vai ficar atrasado, o negócio vai ficar pegado para o meu lado. Por isso é importantíssimo que o meu coração esteja submisso. Não só obediência no fazer, mas um desejo de que aquela missão que Deus está nos chamando para fazer, e através daqueles homens e mulheres que Deus chamou, Ele está tendo um projeto que estará sendo cumprido. Nós, por outro lado, eu ensino isso nos encontros de casais, gente. Eu não sei quem já participou de ministração para noivos aqui, e normalmente eu pego uma pessoa e falo assim, eu pego o marido e falo assim, marido, estenda a mão. E a esposa está do lado, a futura esposa está do lado. Falei, você não pode pegar essa pessoa que está do teu lado, marido, e exigir que ela se submeta a você. Ela, voluntariamente, tem que vir e desejar estar debaixo da sua mão. Isso é submissão. Entenderam? Não é, o pastor falou, mulher, que você tem que ser submissa a mim. A mulher vai, tá bom, vai. É necessário termos um coração convertido para que isso aconteça. Nós devemos, como líderes, ensinar a igreja sobre os princípios da submissão. Mas quem vai tomar a decisão de se submeter ou não é o convencimento do Espírito vindo sobre vocês, vindo sobre a igreja. Então, eu não posso exigir submissão das pessoas. Eu posso ensinar sobre submissão das pessoas. A submissão, ela precisa ser voluntária de coração. Porque senão não vale. Não vale. Muitas pessoas, né? É como aquela parábola que Jesus chamou uma pessoa para fazer um trabalho, ela disse que iria, mas não foi. E a outra disse que não iria e foi. Nós precisamos entender que o ensino faz parte do líder. O líder precisa ensinar. Nós precisamos ensinar os princípios. Agora, o coração convencido, somente o Espírito Santo vai trazer esse desejo. É isso no relacionamento conjugal. Imagine se você chama a sua esposa, ela fala, tá bom, vai. O pastor falou, né? Tem que ser submissa. Se não vier do coração, se não vier do convencimento, não vale a pena. Não vai fluir. Porque não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Nós precisamos, você está me entendendo? Por isso, o ensino sobre esses princípios precisam ser regidos não como uma lei, porque a lei falava, você tem que fazer assim, agora na graça, você precisa entender que você tem essa possibilidade de até dizer não, mas a graça lhe chama para o compromisso. Eu sou salvo pela graça. Quando eu olho para isso, eu olho para o que nós estamos ensinando, como nós estamos ensinando, será que estamos ensinando? E o texto continua dizendo, né? Obedecei aos vossos líderes e sede submissos a eles. E o texto, no terceiro ponto dessa mensagem, diz, porque eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, líderes, não só eu, líder, mas todo líder vai prestar conta do seu trabalho diante de Deus. E vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Vai prestar conta de como ensinou, como direcionou, como ministrou.
Ah, pastor, então tem pastor que tem uma igreja pequena, ele vai levar apito de Deus porque a igreja dele não cresceu. Não tem nada a ver com o número de membros. Tem a ver com uma fidelidade que esse pastor se portou diante dos ensinos das Escrituras, diante da postura de amor ao rebanho. Eu conheço muito pastor que não ama o rebanho. Ele gosta de púlpito, ele gosta de palco, ele gosta mas não gosta do cheiro da ovelha, do andar no meio da ovelha, não gosta do relacionamento. Por isso, nesta manhã, é importantíssimo você entender que Deus levantou a mim e aos pastores como sentinelas, como guardiões, como quem protege. Por que Deus levantou líderes sobre vocês? Para proteger o rebanho. Como? Ensinando a palavra. Quando você olhar um líder, eu quero que você, igreja, olhe como alguém que o cuidado que Deus está dando sobre você, para te proteger, para cuidar de você. É um cuidado de Deus. Deus falou assim, olha, cuida do meu rebanho. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Cuida do meu rebanho. Deus poderia falar, deixa que eu cuido. Mas Deus decidiu dividir o seu cuidado entre aqueles que Ele chama. E Ele chama líderes de célula para cuidar daquele grupo pequeno, líderes de ministério. Ele chama professores para cuidar daquela classe. Para quê? Para ensinar a palavra, para proteger aquele rebanho. Vocês estão me entendendo? Essa forma de entender e de ver o líder faz toda a diferença num coração que deseja. Então, por conta desse cuidado, eu não vou ser explorado. Ninguém está chegando aqui para arrancar meu couro. Muito pelo contrário. O líder deve servir a igreja. Ele deve dar a sua vida pela igreja. Nós vemos muitos pastores arrancando o couro da igreja, explorando a igreja, se enriquecendo por causa da igreja, sendo autoritário sobre a igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma liderança parecida com a de Jesus. E você deve querer, líder, você deve parecer com Jesus para que o rebanho queira estar debaixo dessa liderança. Queira ter um coração inclinado. É gostoso quando a minha esposa fala, Deus, né, a gente viveu no início do nosso casamento, né, amor? Os princípios de autoridade e submissão estavam muito confusos na cabeça da Silvana. E Deus ensinou através de palavra como que era bonito a submissão ao marido, como um princípio de submissão a Deus. E aquilo começou a fluir de outra maneira. Como é bom você entender isso, como é bom a gente vivenciar essa realidade. Por isso, eu fico olhando, e algumas pessoas não querem ir para o ministério pastoral, falam assim, pastor, vai ter que dar conta da igreja. Tem cada gente, pessoas que, se Deus falar assim, olha, e aquela pessoa? E aquela lá? E aquela lá? Você vai ficar louco, né? Falando assim, nós estamos, né? Estamos na roça, os pastores estão todos na roça. Porque além de dar conta da sua vida diante de Deus, ele vai ter que chegar diante de Deus e falar assim, olha, está aqui o rebanho que o Senhor me deu. É igual Jesus chegou para o pai e falou assim, de todas que o Senhor me deu, só uma. Talvez eu vou chegar para diante de Deus, ó Senhor, de todas que o Senhor me deu, um montão saiu, um montão se desviou, um montão, mas olha, aquelas que eu consegui dentro das minhas limitações, estão aqui, eu agi com fidelidade.
falhei, quando eu falhei eu pedi perdão, a gente se acertou, a gente vivia uma vida de relacionamento sincero. Por isso, eu quero encerrar essa palavra, desafiando você. O grande desafio, não só para o rebanho, mas para o pastor, é conduzir, não só a si mesmo, né, mas conduzir um grupo de pessoas de um lugar que eles estão para um lugar que eles não querem ir, mas é a vontade de Deus. Tirar as pessoas de uma posição e levá-las a outra, isso é guiar. Eu não posso ser um pastor que queira deixar vocês na mesma posição que vocês estão. Concorda comigo? Quando eu prego aqui, eu estou pregando hoje sobre um princípio, eu estou pregando sobre um princípio que vai levar vocês de uma posição a outra. Vocês vão crescer, vocês vão avançar. Os filhos vão aprender a ser obedientes aos pais, os pais obedientes aos seus líderes e aos seus pais. E todos nós submissos uns aos outros, servindo uns aos outros, nos doando uns aos outros. Eu estou doando a minha vida por vocês, e eu espero que vocês doem a sua vida por mim, e nós vamos nos doando um ao outro, não para proveito pessoal, mas que no final a gente chegue todo mundo junto lá naquele grande dia. Quantas vezes eu preciso ser pastoreado por vocês? Quantas vezes eu preciso ser cuidado por vocês? Até exortado por vocês. Alertado por vocês. Pastor, olha, fica ligado, não é por aí não. Tá, eu vou dar uma olhadinha, vou ver se... Por isso, eu quero que você entenda que eu preciso ser um pastor, e todos nós líderes precisamos ser pastores que pregam com a vida, pregam ensinando a palavra. Por isso, Deus tem algumas coisas que são princípios do reino estabelecidos em toda a sociedade, em toda a cultura. Alguns estudos dizem que pessoas que não têm limites vivem uma vida insegura. Crianças que são criadas sem a disciplina do limite, elas crescem como adultos inseguros, porque elas não sabem onde vai parar, onde vai chegar esse negócio. Mas quando um pai, um pastor, fala, olha, até aqui, senão se você for para lá, você vai quebrar sua cara. Aquela insegurança da ovelha, do pastor, aquela insegurança acaba. Sabe por quê? Porque nós estamos no tema liberdade limitada. Deus nos dá liberdade, mas uma liberdade limitada. O diabo quer falar assim, não tem limites, faça o que vocês quiserem, cada cabeça é a sua sentença, vocês devem governar vocês mesmos. Foi isso que foi a proposta que Satanás fez para Eva. E olha a escravidão que trouxe para a humanidade, as pessoas fazerem o que elas mesmas querem, o que dá na cabeça delas. Mas quando a gente olha os princípios do reino, estabelecidos por Deus, a gente olha para a nossa forma de culto. Toda a nossa forma de culto é uma rendição. Toda a nossa forma de culto começa com submissão ao rei. Nós começamos dizendo Senhor. E quando a gente diz Senhor, significa que Ele governa e eu me submeto. E quando Deus estabelece
princípios para o seu povo. Nós devemos, Senhor, nós vamos servir, nós vamos obedecer, nós vamos ser guiados pela sua palavra. Essa palavra. E desde que os líderes estejam firmados nela, sigam esses líderes. Sigam esses pastores, sigam esses homens, sigam essas mulheres. Porque eles estão ensinando o quê? A palavra. E quando você se submete ao líder que está ensinando a palavra, você se submete a Deus. Você está se submetendo a Deus. A palavra de Deus diz: digo, porém, Gálatas 5,16, andem no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Queria que você ficasse de pé, por favor. Quando nós não nos submetemos, sem que haja uma justificativa bíblica, presta atenção aqui. Nós estamos dizendo não à proteção de Deus. Estamos dizendo, eu não quero limites, eu não quero regras, eu quero viver sem a sua proteção, Deus. Quando você faz isso, o texto diz que o pastor trabalha sobrecarregado. O líder está dizendo que ele trabalha até gemendo. E quantos pastores gemem por causa do rebanho? Gemem, choram. A saúde emocional dos pastores é crítica. Eles ficam abalados. Líderes desgastados que querem abandonar tudo, sabe por quê? Não aguento mais. Mas eu quero dizer para você que há uma recompensa, líder. Há uma recompensa para aqueles que estão servindo, cuidando do rebanho do Senhor. Quando você não quer se submeter, você não está parecendo com Cristo, porque Cristo é conhecido como servo. Por isso, eu quero encerrar com uma frase aqui. Algumas frases, né? Nós não fomos livres para fazer o que quisermos. Nós sim fomos livres para cumprir a vontade de Deus. E a nossa liberdade limitada gera em nós segurança. As pessoas vão olhar para nós e falar assim: por que essa paz? Por que essa segurança? Porque estamos debaixo de um princípio de obediência, de submissão à palavra. E a gente está cuidando um do outro. Aqui ninguém é para sobressair. Quem tem que sobressair nesse lugar é Jesus. Ele que tem que sobressair. O pastor tem que apontar para Jesus, não para ele. O líder tem que apontar para Jesus e não para ele. E nós vamos viver momentos muito incríveis se a gente viver esses princípios. Queria orar com você. Você toma posse dessa palavra? Essa palavra é importante. É uma palavra de direção. E eu creio que se a gente viver esses princípios, nós vamos subir de nível e vamos viver um novo tempo. Feche seus olhos. Talvez você esteja vivendo dificuldade de se submeter ao seu cônjuge. Talvez você esteja com dificuldade de se submeter ao governo que hoje está estabelecido. Talvez você esteja com dificuldade de se submeter ao líder da sua célula, ao líder do seu ministério. Talvez você esteja com dificuldade de se submeter aos seus pais.
Talvez você esteja com dificuldade de se submeter ao pastor desta igreja. Senhor, nós queremos confessar isso diante de Ti. Dá-nos um coração submisso, um coração igual ao Teu. Um coração quebrantado, um coração que vê no cuidado dos líderes a proteção do Senhor. Ajuda-nos a desfrutar, Senhor, da segurança, da obediência e da submissão. Ajuda-nos a viver, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, um relacionamento de amor e não de dominação. Ó Deus amado, um relacionamento de perdão, de ajuda mútua, Senhor. Porque, Senhor Deus, quando nós andamos no Espírito, não há lugar para a carne, não há lugar para as obras da carne. Santifica-nos, Senhor. Leva-nos a viver essa liberdade que é limitada pela Tua palavra, é segura pela Tua direção, Senhor. É restrita para que a gente viva dentro dos Teus valores, dos Teus princípios. Eu oro para que Satanás caia por terra. Todo espírito de rebelião, de rebeldia, que tem tomado conta dos relacionamentos, nós oramos, caia por terra. Ensina-nos a viver um tempo realmente maravilhoso, de amor, de compreensão, para a glória do Teu nome, que nós oramos, em nome de Jesus.